conexão islâmica. Este é o nome da nossa palestra. Vai ser uma história interessante. A religião islâmica cresceu muito hoje. Ela tem umas características fascinantes. É uma religião exclusivista. Ninguém de fora entra. Se ocorrem peregrinações a Meca, somente os adeptos da fé islâmica podem comparecer a essas peregrinações. É uma religião exclusivista. O evangelismo é totalmente proibido nas nações islâmicas. Essa religião tem total domínio dos territórios que ela controla. Agora, o que é o Islã? Agora, eu conheço muita gente da fé islâmica. Como professor universitário, eu já lidei com muitos alunos que são islamitas. E eu posso lhes dizer que eu tenho muito respeito por eles. Eles são sérios sobre sua fé, eles são conscienciosos, eles creem que estão fazendo a coisa certa, eles têm uma estima bem elevada acerca daquilo que é certo, eles sabem o que é errado, eles defendem seus princípios. Aqueles que propagam a fé islâmica têm ideais bastante elevados. E eles são leais, como ninguém mais. De todos os meus alunos, eu posso honestamente dizer que aqueles que vieram de uma fé islâmica, eles são leais além do que eu possa descrever. Então, deixem-me fazer um elogio a eles. Vocês vão se lembrar que nas palestras passadas, que havia dois aspectos na religião dos Cavaleiros Templários. Um para as massas, para os não iniciados. E de acordo com Morais e Dogmas, todos os testemunhos quanto a essa questão indicam que era o catolicismo. Então, o mundo externo, eles seguem o catolicismo, mas o círculo interno esotérico, eles seguem a Lúcifer. Isso aconteceu com o catolicismo. Vocês acham que é possível que a mesma coisa esteja acontecendo com a fé islâmica? Que há um círculo interno e um círculo externo, que o círculo interno tem uma religião, enquanto o círculo externo tem uma religião para as massas. Na fé islâmica, e que haja uma organização central que esteja controlando os dois. E onde é a sede dela? Bem, a Bíblia diz que a sede é Roma. Nenhum outro lugar. A Bíblia diz que a besta é romana. Ela sai do Império Romano, mas o Islã não sai do Império Romano. A força controladora na Bíblia é Roma. Este é um ponto interessante. Então, se nós observamos essa tremenda religião rival, cujos números chegam a ser iguais aos do catolicismo, qual é a sua origem? Por que ela está aqui? Essas são questões muito importantes. Esta é uma religião muito, muito poderosa. Milhões de pessoas vão às peregrinações, até Meca, onde eles adoram em um templo, no templo de Maomé. Eles consideram um privilégio participar dessas peregrinações. Mas há uma outra religião que também propaga peregrinações, e essa é o catolicismo. Então você tem peregrinações para Lourdes, para sítios importantes e para Fátima. E essas peregrinações, elas são um símbolo das grandes religiões pagãs do passado. Agora, quem era Maomé? Maomé Mustafa nasceu em 570 d.C. e morreu em 632 d.C. Ele fugiu para Medina em 622 d.C., depois da morte de Khadija. Quem era Khadija? Maomé se casou com Khadija quando ele tinha 25 e ela tinha 40 anos de idade. A prima dela, Waraqá, era também católica romana. E ela veio de um convento católico romano. Então podemos dizer que ela era uma freira católica romana. Ela era muito rica, ela vivia em um convento, ela praticamente controlava toda a economia em suas mãos. E ela deu emprego a esse jovem Maomé, com quem depois ela veio a se casar. Maomé marchou até Meca em 630 d.C., 2 anos antes de morrer, e 4 anos antes de Omar se tornar califa, e o Corão foi compilado em 650 d.C.
Maomé não sabia escrever e por isso ele contratou um escriba que escrevesse tudo aquilo que ele viu e ouviu. E o Corão é diferente de qualquer outro tipo de literatura religiosa porque ele foi um livro totalmente ditado. E eles ensinam que ele não foi apenas transcrito por um profeta, mas que ele foi um livro ditado diretamente por Deus e por isso deve sempre permanecer na sua língua original, o árabe. É isso que eles ensinam na religião islâmica. O símbolo da religião islâmica é uma lua em forma de foice e uma estrela. Uma estrela dentro de uma lua em forma de foice. Mas de onde vem esse símbolo? E quem é Alá? Então vamos ver agora umas citações interessantes, especialmente da Enciclopédia da Religião. Alá era o deus da lua que se casou com a deusa do sol. Juntos, eles produziram 3 deusas que se chamaram as filhas de Alá. Essas 3 deusas eram chamadas de Aulat, Aulusa e Manat. A Enciclopédia da Religião menciona que Alá é um nome pré-islâmico e corresponde ao deus babilônico Bel. Isso é fascinante. Então, esta é uma antiga religião pagã e sua divindade é Bel, ou Baal. E nós lemos em Morais e Dogma, página 451, que a palavra árabe Aldebaran significa a estrela principal ou guia, e só poderia ter recebido este nome porque ela precedeu ou guiou todas as outras. O ano, então, abria com o sol em touro, e uma grande quantidade de esculturas antigas, tanto na Síria quanto no Egito, onde o touro aparece com lunetas ou chifres crescentes, e o disco do sol entre eles, são diretas alusões ao importante festival da primeira lua nova do ano. E havia por toda parte uma celebração anual do festival da primeira lua nova, quando o ano abria com sol, ou sol, e luna, ou lua, em touro. E aqui está o símbolo de touro. A combinação do crescente do disco sempre representa a conjunção do sol com a lua. Isso significa basicamente que estamos lidando com 2 divindades, uma feminina e outra masculina. São aspectos masculino e feminino. Bem, era adorado, como se percebe aqui, a adoração da vaca celestial Mehet Veret. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Ciro, aqui estão os chifres, aqui está o disco. Isso tudo representava o lançamento do Deus Sol até o ventre da mãe, para que ele pudesse nascer, filho de Ísis. Então, os chifres também representam a lua em forma de foice. Na religião posterior e na própria Babilônia, aqui você tem o estilo sírio, a meia-lua, com o disco solar dentro dela, a mesma coisa aqui, num detalhe maior. Notem que aqui é Baal Hadad, o nascimento do sol. Se nós formos até a antiga Mesopotâmia, vamos descobrir que o símbolo de Baal e de Bel eram exatamente o mesmo. Uma meia-lua com uma estrela dentro, uma representação do nascimento do sol. Ísis e Osíris, os aspectos masculino e feminino. Este aqui, então, é de Astoret e Tamuz, ou Ísis e Horus, macho e fêmea. A mesma coisa nós encontramos no Egito, como já discutimos antes. Trata-se da adoração de Baal, da adoração de Lúcifer, em seu aspecto masculino e feminino. E vejam que no papado nós encontramos a mesma coisa, porque o Papa hoje é o representante da religião babilônica. Vejam que quando ele celebra a missa, ele tem um disco redondo, a hóstia, a forma circular é um símbolo de Baal, e depois da missa ele é colocado então sobre uma meia-lua. E aí você tem o nascimento do sol. Essa forma então é um simbolismo disso. Veja aqui um outro receptáculo para a hóstia. Tudo representa o nascimento do sol. Então, o catolicismo usa o símbolo da meia-lua com um disco do sol dentro. Aqui está uma igreja católica na Alemanha e há um relógio muito interessante nela. Fui eu que tirei essa foto. Vejam aqui a lua e a estrela. E esta estrela específica aqui tem 8 pontas. E à medida que os ponteiros então se deslocam cada hora, tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor, quando eles se intercalam, você então produz o nascimento do Deus Sol. A toda hora então acontece Baal Hadad, Baal Hadad, Baal Hadad. Em toda hora do dia. Não é interessante? Então o símbolo do catolicismo é a lua com a estrela.
estão ocultos em muitos outros símbolos também. Nós encontramos o símbolo do islamismo em lugares estranhos. Vejam este carro da polícia do estado da Louisiana, ali em Nova Orleans. Vejam o símbolo islâmico nele. Até no carro do supervisor você consegue encontrar esse símbolo claramente. Isso estaria tudo muito bem, mas deixe-me levar vocês até a igreja da Senhora de Guadalupe, lá em Nova Orleans. Aqui está o símbolo na frente do altar. Aqui está uma caverna típica onde eles colocam Maria. Dentro dessa pequena caverna, dessa capela, você tem Maria dentro de uma gruta, um típico símbolo pagão, com todos os bilhetinhos de ação de graças pela sua intercessão. Mas se nós adentrarmos a igreja, nós vamos ver ainda ícones mais interessantes. Também figuras, e aqui está uma foto bem triste. As pessoas realmente acreditam que há mérito em se tocar uma estátua. Se nós pudéssemos dizer a essas pessoas que Jesus está disponível em toda parte do mundo e que nós podemos falar diretamente com Ele. Mas por que eu estou trazendo vocês até essa capela? Não é só para mostrar para vocês a idolatria de Maria, mas para mostrar para vocês esse vitral na janela. Vocês percebem o símbolo do islamismo bem aqui. E para disfarçá-lo, eles dizem que é apenas uma representação do símbolo da polícia de Nova Orleans. Agora, o que a polícia tem que ver com o local de adoração? Isso é só um pretexto para que se traga esse símbolo para dentro da igreja. Agora, se você quiser fazer um uso correto do símbolo islâmico, você tem que virá-lo de cabeça para baixo, porque a lua é o símbolo do útero, de cabeça para baixo, como na situação do nascimento. Agora, aqui está feito de maneira correta. Você percebe que se você invertê-la, então fica a posição correta. E esse símbolo é encontrado em inúmeras igrejas católicas sob os pretextos mais variados. Essa religião antiga existia antes do islamismo. Os iniciados nessa religião, como nós vimos em Morais e Dogma, eles pertenciam ao círculo interior, como, por exemplo, o bispo de Alexandria. Esses eram os iniciados que abraçavam a religião antiga. E eles eram cristãos, pelo menos de nome, porque de fato eles não eram cristãos. Eles só diziam isso para as massas, o catolicismo. Mas eles tentavam de todas as formas erradicar a verdadeira forma da religião cristã. E tentaram também erradicar a palavra de Deus. E nós vimos que eles fizeram isso alterando-a. Agora, o Islã entra em cena muito tempo depois disso. Então, os verdadeiros iniciados eram encontrados no cristianismo antes de eles estarem no islamismo. E eles estavam em dois lugares, principalmente, Alexandria e Roma. A cidade de Alexandria foi eventualmente ganha para o cristianismo. E o bastião, aquela grande biblioteca, foi eventualmente destruída. Então, a sede da religião ocultista se tornou a cidade de Roma. Então, Roma, basicamente, é a sede de todo o conhecimento oculto antigo, mesmo antes da chegada do islamismo à cena. Isso é um fato. E esse antigo ocultismo tinha um inimigo potente. Quem era o inimigo? O cristianismo. O cristianismo estava crescendo em todos os lugares onde os discípulos o ensinaram. O cristianismo estava crescendo no coração do Oriente Médio, na Ásia Menor, até os confins da Índia, diz a Bíblia, no norte da África. Nesses lugares, a verdadeira doutrina cristã prevaleceu. Guardavam o sábado. Só em Alexandria e Roma não se guardava o sábado. Alexandria logo desapareceu como sede e o sábado não era guardado em Roma. É uma história interessante. Então, o símbolo que o catolicismo usa é a estrela e a lua em forma de foice. E notem que esta estrela é exatamente igual à que é usada no islamismo. Não é interessante? Eu fico imaginando quem fez a outra surgir. Obviamente, quem veio primeiro faz surgir quem veio depois, e não quem veio depois faz surgir quem veio primeiro. Não está certo? Então, no catolicismo, nós encontramos uma meia-lua, uma lua em forma de foice com as divindades dentro. E nós descobrimos que Maria se torna a substituta de Jesus como mediatriz de todas as graças. O único mediador do cristianismo é substituído por Maria.
Aqui neste mosteiro católico, Cristo coloca a cruz de espinhos na cabeça de Maria e ela tem os buracos de prego na mão. E sempre representam a Maria saindo de uma caverna. Os antigos deuses sempre saíam de cavernas. Loyola, o jesuíta, recebeu toda a sua informação numa caverna. E é interessante que Maomé também recebeu toda a sua informação em uma caverna. Isso é paganismo. Isso nada tem que ver com o cristianismo. E nós vemos nos países islâmicos, esta daqui, há uma estrutura estranha aqui e uma estátua de Maria sobre ela. Maria teria feito uma aparição ali como uma pequena gazela. Mas antes de o rei a abater, a gazela se transformou em Maria, que lhe disse que construísse ali um mosteiro. E ele fez isso. Aqui está o mosteiro, bem no alto de uma colina. Agora, eu sempre fico interessado quando encontro um mosteiro no alto de uma colina, porque as colinas elevadas eram o lugar de adoração do paganismo. Era onde faziam os sacrifícios aos deuses pagãos. É interessante que todas as catedrais do mundo foram construídas em locais pagãos. Até mesmo o Vaticano. O Vaticano foi construído num lugar pagão de adoração. Nada mudou. Então, quando eu cheguei até este lugar, no Oriente Médio, então eu comecei a procurar pelos lugares antigos de adoração e eu estava certo. Aqui, por exemplo, estão os 3 arcos. Isso significa que havia sacrifícios antigos aos deuses pagãos aqui. E é interessante que Maria está sempre numa caverna. Em Fátima, ela está numa caverna. Em Lourdes, ela está numa caverna. E o Papa faz visitas a essas cavernas. E ele adora nessas cavernas. Assim como Osíris representava o sol no folclore egípcio, Ísis representava a lua. Mas a verdade é que Osíris representa o macho, os poderes ativos e generadores da natureza, enquanto Ísis representava os poderes femininos passivos ou prolíficos. Então isso tudo é um tipo de adoração à natureza. E essas pessoas ficariam felizes na Gruta da Boêmia, adorando as árvores. A revelação templária identifica Ísis como a Madonna Negra. A autoridade para fazer isso vem do antigo líder do priorado de Sião. O culto da Madonna Negra é central para o priorado de Sião. Para eles, pelo menos, não há dúvida alguma sobre o significado da Madonna Negra. Osíris, vejam vocês, era branco e preto. Ele era adorado como negro e adorado como branco. E Maria é adorada como uma Madonna Negra e uma Madonna branca. Então nós temos todas essas nuances interessantes. Os hititas também usavam o símbolo da meia-lua e da divindade solar. E este símbolo é usado hoje nada mais, nada menos do que pelas Nações Unidas. Vamos fazer uma viagem até um país islâmico hoje. Aqui está uma catedral católica em Amman. E eu estou tirando uma foto dessa catedral católica dentro de uma mesquita. E eu estou dentro da mesquita tirando uma foto dessa catedral católica que fica bem em frente dela. É interessante como a Igreja Católica e o islamismo ficam lado a lado em todos os países islâmicos. Todas as vezes eu fico surpreso de ver a mesquita e a catedral, uma do lado da outra. Mas se você souber que por trás dos bastidores, essas duas religiões são a mesma coisa. Então, se eu observo esse simbolismo, do lado de fora da Catedral Católica, eu tenho o símbolo do sol. É o símbolo da adoração ao sol. E a cruz, é claro, também símbolo do Deus solar. E aqui está o símbolo do sol. Eu atravesso a rua e eu vou até a grande mesquita de Abdullah, uma das melhores, construída pelo rei Abdullah. No portão você tem os símbolos do sol. É o mesmo simbolismo, a mesma religião. E lá no alto aqui você tem o símbolo da meia-lua. O mesmo símbolo que a Igreja Católica tinha no relógio. Era um símbolo de Baal, ou Bel. Dentro da mesquita, claro, não há bancos, porque no islamismo você se ajoelha no chão, você se prostra ali. E se você observar essa cúpula gigantesca, você percebe os raios do sol. É um edifício magnífico. As roupas islâmicas, você pode olhar para as velhas freiras católicas e vocês vão perceber que as roupas são idênticas. As freiras católicas usam a mesma roupa que as mulheres islâmicas usam, aquelas que pertencem à fé ortodoxa. Aqui está a grande mesquita de Damasco, fascinante. Dentro da mesquita
Lá dentro há este altar. E aqui está um homem islamita orando neste altar. Para quem que ele está orando? Será que é para Alá? Não. Ele está adorando uma relíquia dos mortos. Porque este é o altar de ninguém mais nem menos do que João Batista. Agora, se você sabe alguma coisa a respeito dos joanitas, e nós já falamos deles, se você escuta o nome João, você pensa no joanismo e você pensa nas sociedades secretas. Tudo isso misturado nos bastidores. Eles alegam que aqui está a cabeça de João Batista. Então, neste altar islâmico, em Damasco, é a mesquita mais velha e mais ilustre do mundo. Aliás, naquele país, e eles dizem que ali está a cabeça de João Batista, mas felizmente a Igreja Católica tem uma igreja que diz que tem o braço de João Batista. Eu fico dizendo que eles deviam se combinar para formar o corpo de João Batista de novo. Por trás dos bastidores, tudo é a mesma coisa. Dentro da mesquita, as mulheres, elas não são muito importantes. Elas ficam relegadas aos lados, os homens ficam no centro. Estão orando ali com uma espécie de terço, e no catolicismo você também usa o terço. Você usa o rosário. O islamismo é uma religião muito solene. Alguns dos sons dessa grande mesquita Que outra grande religião tem um sacerdócio exclusivo dos homens? A Igreja Católica Romana. Tudo é o mesmo. E aqui você tem a mesma posição no mundo islâmico. O olho que tudo vê do islamismo. Esta é uma estrutura muito proeminente que é usada em todo o islamismo. E você não vai encontrar um único táxi sequer num país muçulmano que não tenha um olho que tudo vê. Usado como proteção. E é claro que também é usado no catolicismo. Ele está no dólar americano e em todos esses lugares interessantes. Aqui está o olho de Hathor, o olho de Osíris. Aqui ele está num templo egípcio, num púlpito da Igreja Católica, outro numa catedral católica. O autor maçônico Carl Clary escreve: este é um dos mais antigos e mais difundidos símbolos que representam a Deus. Nós encontramos no Egito, na Índia, o olho aberto do Egito representava Osíris. Na Índia, Siva é representado por um olho. E a enciclopédia da maçonaria diz que o olho que tudo vê é um importante símbolo do Ser Supremo, tomado emprestado pela maçonaria da antiguidade. No mesmo princípio, os egípcios representavam Osíris. Então, o islamismo usa este símbolo e o catolicismo usa este símbolo. Só estou fazendo algumas comparações. Para os antigos egípcios, o olho direito simbolizava o sol e o olho esquerdo a lua. Vejam aí de novo os dois aspectos da divindade solar. E Bailey, então, menciona que o olho de Deus é Shiva, ou Siva, o destruidor. Lembre-se que Shiva é o deus hindu equivalente a Osíris. Shiva é também sinônimo de Satanás. Será que é possível que as duas religiões, no seu círculo interior, adoram o mesmo Lúcifer, mas que a massa externa não saiba nada sobre isso? Mas quem é Baal? De acordo com a enciclopédia da maçonaria, quando os israelitas faziam uma de suas apostasias periódicas para a idolatria, Baal parece ter sido um dos seus ídolos favoritos. Em Tiro, Baal era o sol e Astarote a lua. Então nós temos toda a evidência que eles sabiam bem o que estavam fazendo. Não há nenhuma contradição aqui, pois Sete é o demônio egípcio e Shiva é o deus hindu da destruição. Os dois nomes, Sete e Shiva, são listados na Bíblia satânica como outro nome de Satanás. E Helena Petrovna Blavatsky afirma: agora temos que lembrar que Siva, Shiva, o Baal palestino, Moloque e Saturno são idênticos. Será possível que essas duas religiões tenham o mesmo mestre por trás dos bastidores e que as massas estão sendo enganadas?
assim como acontece no catolicismo, são ótimas pessoas, mas são mantidas na ignorância. E a sinceridade dos muçulmanos, ainda que enganados, desviados, porque fazem parte das massas, catecúmenos. Helena Petrovna Blavatsky liga Sete a Satanás, Hermes, o deus da sabedoria, também chamado Tote, Tate, Sete e Satã. E no Antigo Egito, Sete era adorado com rituais obscenos e homossexuais. E eles construíram templos nos quais eles realizavam esses ritos homossexuais. Por exemplo, o templo de Luxor. Agora, eu tenho muitos slides do templo de Luxor. Eu fui lá e eu tirei muitas fotos naquele templo, mas eu não posso mostrar para vocês, porque são fotos bem safadas. Alguém aqui já foi até Luxor? Quando você chega a Luxor e vai para o muro, você descobre que o falo era muito importante. E as fotos não devem ser mostradas. Eu as tenho, mas eu não vou mostrar para vocês. Este é um antigo sítio pagão. O templo de Luxor é uma das grandes relíquias dos tempos antigos. Bem, aqui está a entrada. Oh, e o que é aquilo? Isso é uma mesquita. Onde que essa mesquita foi construída? Será que você quer dizer que a mesquita foi construída no templo de Luxor? Será isso possível? Então vamos dar uma olhada mais de perto. Sim, aí está ela. Ela está dentro do templo de Luxor. O que isso diz para você? Se você tivesse que construir uma igreja cristã hoje, será que você escolheria o antigo templo de Baal e construiria sua igreja dentro dele? Sim ou não? Não, claro que não. Agora, e se esta religião for a mesma que a religião antiga do velho culto a Lúcifer? Será que então você estaria disposto a fazer isso? Talvez, sim. Aí eles fizeram. Foi construída dentro do templo. Incrível. Sobre as ruínas. Agora vamos dar uma chegadinha no templo de Baal em outro país. No Líbano. Aí está ele. E deste lado, e este é um templo da mesma divindade, por falar nisso, o que é isso? É uma igreja católica romana. No mesmo sítio, uma igreja católica. Aqui está a cruz e ali está o templo de Baal. Por que construir no mesmo sítio? Bem, eles têm os mesmos rituais. O catolicismo faz, o Islã também faz. Será que há um objetivo com isso? Se nós visitarmos algumas das igrejas católicas mais famosas, este aqui é o santuário de onde Maria supostamente ascendeu aos céus. Trata-se da grande catedral de Jerusalém. No chão você tem o grande círculo solar com todos os signos do zodíaco. E vocês sabem que Deus proíbe isso? Deus proíbe. E aqui está o lugar onde se deitou Maria. Antes de ela subir, é claro, para o céu. Ela não ficou morta ali. No chão você tem alguns símbolos pagãos. Você tem todos esses símbolos interessantes de suporte à hóstia e pentagramas de cabeça para baixo, tudo símbolo de Lúcifer. E então, nesta pintura, uma estrela interessante. De fato, nada mais são do que dois quadrados, um dentro do outro. E é com frequência que as divindades pagãs eram assim representadas. Dois triângulos, um dentro do outro, ou como dois quadrados, um dentro do outro. E esses dois quadrados, um dentro do outro, são representações de Ísis e Osíris. Vejam que estão dentro de uma igreja católica dedicada a Maria. Também no chão daquela catedral católica romana, você tem um barco, você tem as ondas, você tem o Quirô, e você se lembra que o livro Morais e Dogma nos disse que trata-se de um símbolo de Osíris. Isso significa que é um símbolo masculino fálico, e o barco representa o útero. É uma representação muito safada, mas num ambiente agradável. Ninguém saberia o que isso de fato significa. Ninguém poderia imaginar que aquele é um símbolo obsceno, a menos que você leia o que os maçons dizem a respeito dele. Isso não é interessante? O barco com o seu mastro na meia-lua era também a mesma representação. Aqui está uma catedral católica romana, construída como um barco fenício. Agora, o que um barco fenício tem que ver com a Igreja Católica Romana? A menos que ele represente o útero. Vamos pedir a Albert Pike que explique isso para nós. Albert Pike escreve que Ísis e Osíris
Os princípios ativo e passivo do universo eram geralmente simbolizados pelas partes genitais do homem e da mulher. O lingam da Índia era a união de ambos, bem como o barco e o mastro, e o ponto dentro do círculo. Tudo expressando a mesma ideia filosófica da união das duas grandes causas da natureza. Blá, blá, blá. Bem, nós estamos no caminho certo. Nós estamos descobrindo essas coisas na Igreja Católica. Dentro deste Templo dos Cavaleiros, nós já estivemos aí antes, mas agora eu quero mostrar outra coisa. Lembram-se que da última vez eu mostrei a águia de 2 cabeças? Mas agora eu quero mostrar para vocês o chão. Opa! O que é isto? Esta é uma estrela de 8 pontas. Agora, o que esta estrela representa? Bem, aqui está a estrela do Islã. Não é interessante? As duas estrelas são idênticas. As estrelas do Islã em formas diferentes. Então, nós descobrimos que há estrelas do Islã na Catedral Católica especialmente dedicada a Maria, e nós também a encontramos no mundo islâmico. Agora, como é que esta estrela foi criada? É simplesmente um quadrado dentro de outro quadrado. Aí está. Agora, se você quer a estrela de Davi, você pega um triângulo, coloque dentro de outro triângulo, e aí está. São símbolos sexuais, são símbolos ocultistas. Agora eu vou dizer para vocês a história interessante de um homem que disse que era um jesuíta, Alberto Rivera. E ele alega que o cardeal Bea, general jesuíta, lhe deu instruções pessoalmente sobre a origem do Islã. E de acordo com Rivera, a Igreja Católica começou o islamismo com o propósito de dominar os árabes e garantir a segurança de Jerusalém. Fascinante. Isto é altamente ridicularizado na literatura. Claro, nada assim pode ter acontecido. Deixe-me fazer uma digressão, uma especulação. Quem veio primeiro, o catolicismo ou o islamismo? O catolicismo chegou primeiro. E o catolicismo tinha um grande problema. A Igreja Bizantina, no início, estava do lado de Roma, não havia dificuldade. De fato, o imperador bizantino elevava o pontífice romano, considerando o corretor de todas as heresias do mundo. Então, sim, a Igreja Bizantina e a Romana eram a mesma igreja no início. Mas depois de 1000 anos houve uma separação entre a Igreja Ortodoxa e a Católica. O patriarca ortodoxo se recusou a aceitar a supremacia do bispo de Roma. Então houve guerra entre esses dois grupos. E essa guerra continuou até depois da Revolução Russa. Mas agora a Igreja Ortodoxa começa a dizer, nós nos desculpamos. Desculpe. Então isso foi resolvido. Mas nos primeiros séculos do domínio católico, qual foi o grande problema do catolicismo? Quem era o problema? Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, porque o cristianismo tinha se espalhado no Oriente Médio. Não seria bom se estes supostos cristãos de Roma pudessem conseguir uma organização que erradicasse o cristianismo, substituindo por uma outra forma da sua própria religião, fundando uma organização. E eles são bons nisso. Quem foi que os jesuítas criaram? A maçonaria, para fazer sua obra. E eles então banem a maçonaria para que, se alguma coisa acontecesse, eles podiam dizer, bem, não fomos nós, foi a maçonaria. Ou então eles põem a culpa nos judeus. Não somos nós que governamos o mundo, são os judeus. É o sionismo, mas de fato é o catolicismo. Agora, se o mundo ocultista quer obter o controle e o mundo ocultista controla Roma, por que não ficar tudo sob o controle do ocultismo? Não seria interessante? Eu só estou especulando. Eu não posso provar isso. Eu só estou dizendo o que Rivera disse, mas infelizmente ninguém deu crédito a ele. Então vamos olhar o que está acontecendo. Fátima é um lugar muito interessante, porque no passado o islamismo controlou a Espanha e Portugal. E aqui está o Papa em frente da estátua de Fátima. E vejam que aqui está o Templo de Fátima. O membro do Vaticano, Dr. Malaquias Martin, disse que, baseado numa mensagem de Maria numa visita pessoal, o Papa João Paulo acredita que chegará o dia quando o coração do islamismo, já afinado com as figuras de Cristo e da mãe de Cristo, Maria, receberá a iluminação. Iluminação, eu gosto dessas palavras. Elas têm um som agradável que ele precisa, uma segunda Fátima, na qual eles o reconhecerão como o vigário de Deus na terra. Então, quem precisa ser reconhecido como o vigário de Deus?
O Papa deve ser reconhecido como vigário de Deus. Então, com os companheiros de viagem, como a Igreja da Inglaterra, a Igreja Episcopal e outras semelhantes, o Papa poderá ser adorado como o Pai Santo e Infalível por mais da metade da população mundial. Eu gostaria de corrigi-lo. Toda a população mundial. Mas isso está além do que eu quero dizer. Agora, o islamismo primitivo, qual foi a área que ele ocupou? Esta área. Quem governava esta região? Quem a governava? Apenas o cristianismo. Antes da chegada do islamismo, aí estava o cristianismo. Mas então o islamismo passou a dominar essa região. E então, por volta de 750 depois de Cristo, o islamismo progrediu e tomou conta de toda essa região, inclusive da Espanha. Isto é fascinante. A Espanha e toda a região da Ásia Menor. Tudo controlado pelo Islã. Vocês sabiam quem governava a Espanha? Eram os visigodos. E os visigodos tinham um evangelho diferente do católico. Eles estavam mais alinhados com os ostrogodos, que de fato guardavam o sábado. Eram povos problemáticos que de alguma forma precisavam ser anulados, nem que fosse por um período de tempo. Eu estou especulando. 900 depois de Cristo. Ali vão eles para o norte da Espanha. Ali estavam os francos, que apoiavam muito o catolicismo. E vagarosamente o Islã começou a chegar. E toda essa região passou a ser controlada pelo Islã. 1100 depois de Cristo, eles já estão aqui no sul da Espanha. E vocês sabem que o sul da Espanha é mais independente do que o norte. Houve batalhas tremendas nessa região da Espanha. E então eles ganharam domínio sobre esta região. E em 1500 depois de Cristo, eles então saem da Espanha e o Império Romano Ocidental se torna totalmente católico. Agora é católico. E Roma controla o mundo católico. E o Islã controla esta região. Aqui está a distribuição atual do islamismo. Há duas seitas, o Sunni e os Shia, e eles controlam áreas vastas. Uma área enorme. Mas inicialmente, onde os cristãos estavam, hoje você pode dizer que é tudo islamita. Há uma história interessante que se conta, que as penas vermelhas vêm do fato de que eles as mergulharam no sangue dos cristãos. Eu não quero especular. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu não quero ficar especulando. Mas é interessante. Lembrem-se que Gary H.K. fala das antigas religiões de mistério, sob o controle dos maçons e dos Illuminati e do Concílio Mundial de Igrejas. Mas e se os verdadeiros místicos que controlam o cenário estão de fato em Roma? Mas e se eles controlam tudo, inclusive esta outra religião, através de pessoas de dentro? E se você monta o quebra-cabeças, com todas as referências que existem, há laços íntimos entre os templários e as sociedades secretas do islamismo. Os ismaílis, os karmatitas, os fatimitas, os drusos e os assassinos. Agora, os assassinos são interessantes. Eles estão dispostos a se matar para que possam obter alguma vantagem. Eles explodem a si mesmos para destruir outras pessoas. Será que há algo assim hoje em dia? Sim, então nada mudou. A história se repete mais uma vez. Agora, quem eram essas sociedades secretas que estavam mancomunadas com os templários? Ou será que os templários as controlavam? Quem sabe? Vamos ler alguma informação sobre os assassinos. Os graus dos assassinos são os seguintes. Primeiro, o grão-mestre, conhecido como Sheikh al-Jabbar, ou o Velho da Montanha. Em segundo lugar, o Dail Kebir do Grande Priorado. Em terceiro lugar, os iniciados Dais. Em quarto lugar, os Rafiks ou associados. Em quinto, os Fadais ou devotos. Em sexto, os Lassiques ou irmãos da lei. E, finalmente, as pessoas comuns, que deveriam ser simplesmente instrumentos cegos. Isso soa familiar. A pobre massa cega, os catecúmenos. Planos contra a religião não eram, obviamente, admitidos pela ordem. A conformidade estrita ao Islã era exigida de todas as fileiras mais baixas dos não iniciados, mas o adepto aprendia a distinguir o engano da fé e das obras. Nós estamos falando de países inteiros, sujeitos a essas pessoas de dentro, que usavam seus habitantes como gado humano. Você não sente pena deles? Como nós também temos que ter pena de nós mesmos?
porque nós também temos sido enganados. Então, com o incentivo do paraíso, os assassinos alistaram instrumentos para sua obra criminosa e estabeleceram um sistema de assassinato organizado com base no fervor religioso. Nada é sincero e tudo é permitido. Essa é a base da sua doutrina secreta. E os jesuítas têm a mesma doutrina hoje em dia. Esta era concedida a poucos e ocultada sob o véu da mais austera religião e piedade, restringindo a mente sob o jugo da obediência cega. Pobres coitados, enganados pelos agentes satânicos. Também havia os fatimitas, que assumiram o controle. O fundador da dinastia fatimita dos califas foi um tal Ubaidallah, conhecido como Mahdi. Suas sociedades de sabedoria foram instituídas em Cairo. Darul Qimat, ou a Casa do Conhecimento, pelo califa número 6, Hakim, que foi canonizado como Deus após a sua morte, é adorado até o dia de hoje pelos drusos, sob a direção desse homem. A grande loja do Cairo foi formada pelos fatimitas e continuaram o plano de Abdullah. Ali havia 9 graus, seu método de enlistar os prosélitos, seu sistema de iniciação, blá, 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 são absolutamente os mesmos usados por Weishaupt, o fundador dos Illuminati. Então não há diferença entre Roma e essa gente. É a mesma organização. Será possível que eles estão usando tese e antítese já por milhares de anos? Para extirpar o remanescente do cristianismo? Mais tarde, quando a Igreja Ortodoxa se separou, o que eles fizeram? Eles criaram um império chamado Império Otomano. E eles então entraram e eles mataram os sérvios, que eram ortodoxos. E eles mataram os romenos, que eram ortodoxos. Eles estupravam as mulheres, jogavam as crianças aos ares e as aparavam com a ponta da baioneta. Dizimaram todas as áreas ortodoxas. Incrível. E aqueles que conseguiram escapar para o norte, para a Rússia, não escaparam à espada do comunismo. A Lenin e seu bando de assassinos. Tem havido uma guerra religiosa desde a morte de Cristo. E quem está sendo destruído? As almas dos homens. Aqui estão os homens do Islã. Quem são os de dentro? Quem são esses ayatolás? Será que o mundo deveria ter medo? Eles querem que o mundo tenha medo. Você tem tese e antítese. Nas guerras mundiais, eles disseram, a ameaça é o comunismo. Eles queriam que você sentisse medo, para que você pudesse aceitar quaisquer mudanças necessárias para vencer a ameaça. E agora usam isso como a próxima ameaça, para criar a síntese que desejam. Vão esfregar as duas, uma religião contra a outra. A cultura dos judeus e dos cristãos, a cultura do Islã, vão esfregar uma na outra para que elas se destruam mutuamente, até que nada sobre, até que haja síntese. E então você vai ter uma religião mundial. E Lúcifer vai ficar alegre porque ele será o rei. Não foi isso que Albert Pike disse? O que ele ia fazer? Uau! Quem são esses homens do Islã? Eu já falava desse homem muito antes que alguém descobrisse que ele era um maçom do grau 33. Vocês sabem que ele se tornou o terrorista número 1 e talvez ele nunca seja pego. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe se ele está vivo. Nós vamos falar sobre ele amanhã. A Bíblia é uma parte indispensável da mobília de uma loja maçônica cristã. Eu já mostrei esse texto para vocês. Vem de Morais e Dogma, somente porque ele é o livro sagrado da religião cristã. O Pentateuco hebraico numa loja dos judeus e o Corão numa loja de Maomé devem estar no altar. E um desses, e o quadrado e o compasso, devidamente compreendidos, são as grandes luzes pela qual um maçom deve trabalhar e andar. Qual? Obviamente não a Bíblia, porque Morais e Dogma, o próprio livro diz que odeia a Bíblia. Foi isso que o livro disse, lembram-se da citação? Mas mudaram tudo. E o Pentateuco hebraico? Bem, isso é uma parte da Bíblia. Então, o que é que sobra? O que é que sobra? Por eliminação, o Corão. O Corão como ele existe agora ou corretamente compreendido? Provavelmente corretamente entendido. Por quê? Porque o Corão diretamente
rebaixa Jesus Cristo. É o livro que diretamente rebaixa Jesus Cristo, enquanto que os outros tiveram que ser modificados para que os de dentro pudessem rebaixar a Jesus Cristo. Estão entendendo? Vamos olhar isso, porque a coisa está ficando melhor. O engano mortal, James D. Shaw, que era um maçom do grau 33. Ele esteve em uma cerimônia muito interessante, onde um pregador famoso, muito famoso, e o primeiro nome dele é Billy, ele também compareceu a essa cerimônia de iniciação. Mas isso é outra história. Grau 33, cavaleiro comandante da corte de honra, o mestre da adoração do passado, loja azul, mestre do conjunto passado de todos os ritos escoceses, é isso que ele era. E ele explica alguns dos rituais. O engano mortal, de James D. Shaw, a cerimônia de iniciação ao grau 33. O juramento é selado ao se beber vinho dentro de um crânio humano. Que este vinho que eu agora bebo se torne um veneno mortal para mim, como a cicuta bebida por Sócrates, se algum dia de minha vontade eu violar este voto. Um membro vestido de esqueleto coloca seus braços ao redor do candidato, que então declara: e que esses braços frios para sempre me envolvam, se algum dia de minha própria vontade eu violar este voto. Aí está a cerimônia de iniciação do grau 33. Mas há uma outra. Cada um de nós recebeu, juntamente com o anel do rito escocês, a cópia do livro de Albert Pike, Morais e Dogma. Você só recebe isso quando você entra para o grau 33. Eles nos disseram que este livro era a fonte da maçonaria e seu significado. Eles também nos disseram que ele jamais deveria sair de nossas mãos e de que arranjos deveriam ser feitos para que, no momento da nossa morte, ele fosse devolvido ao rito escocês. Felizmente, eu não tive que passar por este processo, mas eu tenho um livro desses. É muito útil. O que é que isso tem que ver com o Islã? Aí está o grau mais elevado da maçonaria. O que acontece aí, então? De novo, o engano mortal. O rito escocês inclui 29 graus além da loja azul, culminando no grau 32. O rito de York tem o equivalente aos 29 graus do rito escocês, e quando se avança neste caminho, se chega ao grau de cavaleiro templário. Então, o rito de York leva você até os cavaleiros templários, e o outro até o grau 32, o rito escocês. Além disso, o altar, uma ordem árabe antiga, dos nobres do altar místico, encontra-se disponível aos maçons de grau 32 e aos cavaleiros templários que desejam participar. Então, a ordem mais elevada está disponível para que os membros dessas altas ordens se tornem participantes do altar. Agora, os membros do altar são da ordem árabe, e isso serve para os protestantes. É aí que a conspiração engrossa. Vocês acham que há uma ligação entre a maçonaria, os templários e o Islã? Entre o cristianismo e o Islã? Bem, eu acho que sim. A antiga ordem árabe dos nobres do altar místico, o altar, o exército de demonstração da maçonaria, é uma instituição bastante conspícua. É necessário que você pertença ao grau 32 da maçonaria durante 6 meses antes que você possa pertencer ao altar. Só os mais elevados maçons podem pertencer ao altar. Agora, aí estão os americanos mais importantes. Todos os mais importantes americanos. Eles desfilam por Nova York como membros do altar, se fosse um baile de máscaras. O altar pertence a Alá, vocês sabiam disso? E vejam que ali estão os cristãos, assim chamados cristãos do grau 32. E eles já sabem que eles adoram a Lúcifer. E eles vêm até o altar. E o Corão está no altar. A Bíblia já foi embora. Quando você se torna um membro do altar, a Bíblia já foi embora. Nós selamos o nosso voto em nome de Alá, o Deus dos árabes, o Deus dos muçulmanos, de Maomé, o Deus de nossos pais. Uau! Será que Alá é o Deus dos nossos pais? Aqui está o juramento. Se eu violar este voto, que eu sofra a pena de ter os meus olhos arrancados do centro por uma espada de 3 gumes. Que os meus pés sejam escalpelados, que eu seja forçado a caminhar sobre a areia quente das praias estéreis do Mar Vermelho, até que o sol chamejante me atinja como uma praga vívida, e que Alá, o Deus dos árabes, dos muçulmanos, de Maomé, o Deus de nossos pais, me ajude a cumprir inteiramente este voto. Será que um cristão pode fazer um voto assim? Sim ou não? Obviamente não. Então a maçonaria nada mais passa do que uma antiga religião de mistério.
E os jesuítas pertencem a essa antiga religião de mistério. E Islã é um tipo de antiga religião de mistério por trás dos bastidores. E quem você acha que controla tudo isso? Roma. Roma controla tudo isso. O que você acha de eu dizer que o catolicismo e o islamismo por trás dos bastidores são a mesma coisa? Vocês já notaram que o catolicismo não reclama que os islamitas não permitam que haja evangelismo? Porque isso lhes convém. Ele já é catolicismo. Mas quando o evangelismo acontece em países não islâmicos e alguns católicos se convertem, então acontece um grande drama. Não é interessante? Esse é um padrão duplo que é difícil de entender, a menos que você olhe nos bastidores. Então há todas essas salas egípcias, há uma sala assíria, e aqui está uma loja maçônica, uma reunião de uma loja maçônica em Cairo. E o presidente Gamal Abdul Nasser, o presidente Nasser, de 1954 a 1970, e Anwar Sadat, de 1970 a 1981, eles eram todos membros da AEO, a antiga Ordem dos Egípcios, e da ANOMS, a Ordem dos Nobres Árabes do Altar Místico. Então, não é interessante que eles trabalhem tão bem assim por trás dos bastidores? Será que tudo isso é uma anedota? Aqui está o juiz Hagbed Idris, ex-governador e grão-mestre e soberano comandante da ordem egípcia. E aí você tem o seu simbolismo. E foi um maçom mesmo que me mostrou isso. Ele me disse que lá no Líbano todos os grandes figurões do islamismo são maçons. Ele mesmo era maçom. Bem, vamos até este templo maçônico, em Oklahoma. O que nós estamos vendo aqui? Nós vemos um símbolo, e nós vemos símbolos árabes, e nós podemos ver um fez, um fez, um fez e um fez. E é claro, Musla, muçulmano, Alá. Então a maçonaria, na sua ordem mais elevada, adora Alá, que de fato, diretamente é Set, a soma da lua com as estrelas. Bem, Arthur Edward Waite diz, Babel representava um esforço maçônico. O que será que isso significa? Vamos nos aprofundar nessa história. Nós já vimos isso antes. A Torre de Babel. É assim que a Torre de Babel se parecia. Esta é a aparência provável da Torre de Babel. Notem que ela era construída sob a forma de espiral. E há inúmeras representações que você encontra na literatura. Aqui está outra representação. A Torre de Babel. Notem o formato de espiral. Até o topo. Há várias representações. Espiral, espiral, espiral. Circular. Esta aqui é estranha. Mas são todas espirais. Ela provavelmente era assim. Então, ela era um esforço maçônico. Isso não é interessante? Vamos olhar esta foto de novo. Em um país islâmico, Maria em cima de uma espiral. E aqui temos, Salve Rainha Santa. Estão vendo este círculo com um ponto dentro? Vocês se lembram o que Albert Pike disse que isso representava? Era o princípio gerador. Como o barco e o mastro. A mesma coisa. Usavam este símbolo para Maria. Aqui há outro lugar. Você percebe isso aqui? Ali está ela. África do Sul. Ela está no espiral. O que é isso? É a Torre de Babel. Veja uma vista da frente. Esta aqui foi tirada no Líbano. Eu mesmo tirei a foto. No Líbano. Aí está ela, no topo da Torre de Babel. Quem vai ser a rainha da Nova Babilônia? Maria. Mas quem é Maria? Maria Isis. Será? Aqui está a igreja onde está a estátua dela, sob a forma de um barco fenício. Dá para ver a silhueta dela na janela. Aí está uma pintura dela. Ela é a rainha de Babilônia. Vamos pedir para Blavatsky confirmar isso. Doutrina secreta. A humanidade se tornou a serpente de Gênesis. E assim causa toda hora e todo dia a queda e o pecado da Virgem Celestial. E então, a Virgem Celestial se torna a mãe dos deuses e dos demônios ao mesmo tempo. Pois ela é a divindade amorável e benéfica para todos aqueles que tocam a sua alma e coração. Eis aí a doutrina secreta. E continua, Lúcifer é a luz celestial e terrestre. Ele é o Espírito Santo e Satanás ao mesmo tempo. Então, Satanás e Maria são a mesma coisa. E no livro Isis Desvelada, de Blavatsky, ela diz que Isis, a egípcia, é a mesma coisa que o seguinte:
A Santa Ísis, Mãe Universal, a Mãe dos Deuses, a Mãe de Horus, a Alma Máter do Universo, a Virgem Sagrada da Terra, a Mãe de todas as virtudes, a Ilustre Ísis, Espelho da Justiça, Lótus Sagrada, Astarote, Rainha dos Céus, modelo de todas as mães, Ísis, a Mãe Virgem. E ela continua. No hinduísmo, a mesma coisa. A Santa Nari, Mariama, interessante. A Mãe da Fertilidade Perpétua, a Mãe do Deus Encarnado, a Mãe de Krishna, a Virgindade Eterna, todas as mesmas características. A lista inteira. E então nós vamos para Ísis. E aqui está a litania da Igreja Católica. Mesmo livro. O livro Doutrina Secreta. Aliás, Ísis Desvelada. Santa Maria, Mãe da Graça Divina, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Virgem das Virgens, Estrela da Alvorada, muito interessante. Rosa Mística, Rainha dos Céus, todos os mesmos títulos. Ísis Maria. Notem que vem de Ísis Desvelada, de Helena Petrovna Blavatsky. Ela mesma está falando. Quando Cirilo, bispo de Alexandria. Bem, o que você poderia esperar? Claro que tinha que ser Alexandria. Abertamente abraçou a causa de Ísis, a deusa egípcia, e a antropomorfizou para se tornar Maria, a mãe de Deus, e a controvérsia trinitariana tinha acontecido. Naquele momento, a doutrina egípcia da emanação do Deus criativo, de Emeft, começou a ser torturada de milhares de modos, até que os concílios concordaram com a adoção dela como ela agora se encontra. Aí está, o bispo de Alexandria transformou Ísis em Maria. Então é o mesmo velho culto. Então, se você entrar numa catedral católica ou num santuário de Maria, eu tirei esta foto na Europa. Esta é bem recente. Eu tirei esta foto há 5 semanas. Uma foto novinha. Ficou legal. Ficou bem no slide. Oração à estrela do mar. Ó Maria, estrela do mar. Quem é a estrela do mar? Quem é o deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris. Ó querida mãe, eu me aproximo de ti com grande confiança. Os muitos milagres que aconteceram me enchem, pobre pecador, blá, 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 blá. Ó tu, Mãe Dulcíssima, amicíssima estrela do mar, não me deixes ir embora daqui sem ser atendido, etc, etc. Tu podes me auxiliar porque tu és a segunda mais poderosa depois de Deus. Eles colocam isso em benefício das massas. Eles creem que ela é Deus. Aqui está o famoso Pio, o mesmo que lançou Hitler ao poder, 1950, o dogma da ascensão de Maria ao céu. Aqui está o dogma. Nós declaramos que a benditíssima Virgem Maria, no primeiro momento da sua concepção, foi pela graça única e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, preservada, intacta de qualquer mancha do pecado original. Esta doutrina é muito importante, porque agora Jesus tem os seus méritos por causa da sua mãe, e não por causa do seu pai. Lembrem-se disso. Jesus tem as feições de sua mãe. Será que eu consigo colocar esta sentença na sua cabeça? Jesus tem as feições de sua mãe. É isso que esta doutrina ensina. E eu vou mostrar para vocês os pregadores protestantes dizendo a mesma coisa. Interessante. Aqui está a revista Focus. Maria soll Göttin werden. Maria deve se tornar deusa. Claro que abertamente a Igreja Católica não permitiria que Maria fosse chamada de deusa. Weiblich Gottheit. Mulher deusa? Absolutamente. Por que não? Milhões de católicos americanos querem fazer de Maria uma deusa. O cardeal John O'Connor e o Papa João Paulo II, um grande mariólatra, não se opõem a essa ideia. Aí está, Maria é Deus. Claro que ela é Deus para os iniciados. Porque Helena Blavatsky disse o quê? Que ela é Lúcifer. Ela é Lúcifer. Muito bem. É por isso que a versão King James diz em Gênesis 3,15: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Nem a Bíblia Padrão Revista ousou mudar isso. Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Mas os católicos não gostam do texto assim. E a Joy Himes, que é a Bíblia Jesuíta Online, diz: Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela ferirá a tua cabeça.
e tu espreitarás o calcanhar dela. Agora é Maria que esmaga, não é mais Jesus. Eles mudaram. Aqui está a fotografia de uma aparição de Maria em Zaitun, no Egito. Então os muçulmanos viram isso. E aqui está um livro fascinante. A rainha de Roma, a rainha do Islã, a rainha de todos. Será que estamos falando da mesma religião? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesta página católica da internet. Hearts Are. A doutrina católica romana com respeito a Maria. Esta é a doutrina deles, não sou eu falando. A única, santa, católica e apostólica igreja, dirigida pelo bispo de Roma, sucessor de Pedro I Papa, sempre venerou a Santíssima Virgem Maria, inclusive a sua impecaminosidade. Pois a igreja segue a Escritura, especialmente o Novo Testamento, que ela mesma compilou tão perfeitamente quanto ela segue a sua tradição. Pois eis que todas as gerações hão de me chamar de bendita. Lucas 1:48. Este ainda é um documento católico. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as Escrituras dizem isso desde o início. Lembrem-se de Gênesis 3:15, que declara: E estabelecerei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a dela, ela há de esmagar a tua cabeça. Que versão estão citando? A versão católica jesuíta. Uau! Isso é interessante. Vamos continuar. Vem da mesma página da internet. A Mary, a mulher das Escrituras e mãe dos homens, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a verdade com respeito a Jesus. Essa declaração é interessante. Nós vamos fazer uma comparação mais tarde que vai ser muito divertida. A ela a igreja aplica as lindas palavras de sabedoria. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho inconspurcado da majestade de Deus. Porque Maria é cheia de graça. A igreja, através do Papa Pio IX, declarou-a como concebida de forma imaculada, sem pecado. Isso é muito importante. Maria passou a ser considerada Imaculada Conceição como resultado de suas aparições em Lourdes em 1858. Ela é imaculada, então Jesus é sem pecado por causa dela, não por causa de Deus, por causa dela. A Imaculada Conceição, ou melhor, o Coração Imaculado, Enciclopédia Católica, livro 6, página 965. Ela declara que coração, no sentido bíblico, significa pessoa interior. Portanto, a Igreja Católica diz que os bispos unidos deveriam consagrar o mundo ao seu coração imaculado. O mundo inteiro deve ser consagrado ao coração imaculado. Isso é fascinante. Vamos ler mais. Sua importância excepcional foi confirmada, além disso, pela aparição de Maria em Fátima. Agora temos uma ligação interessante. Vocês já viram o inferno. Então, nós chegamos àquelas visões, nós já discutimos as visões do inferno. A Rússia, então, seria consagrada. E João Paulo II, ela não mencionou o nome dele, mas dizem que é ele quem vai sofrer, e ele é o terceiro, e que todo mundo será dedicado ao seu coração imaculado. E Maria, então, declara em Fátima que a Rússia se converterá. E o resumo da história é que o mundo será salvo pelos filhos de Maria, aqueles que se devotaram ao seu coração imaculado. Isso é muito fascinante. Vamos ler um artigo dessa mesma página da internet, uma página da Igreja Católica. E o seu autor é o famoso bispo Fulton Sheen. Vamos tentar descobrir alguma coisa ali. O artigo se chama Maria e os Muçulmanos e é encontrado no relatório Mizzensi, páginas 1 a 3, da Fundação do Cardeal Mizzensi, que considera o assunto excepcionalmente importante. E o bom bispo diz, o Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem muitas passagens que falam sobre a bendita Virgem. Em primeiro lugar, o Corão acredita em sua concepção imaculada e também no seu nascimento virginal. O seu nascimento virginal. Notem bem, o seu nascimento virginal. Vocês perceberam isso? Ela foi concebida imaculadamente e a mãe de Maria era estéril. Quem se tornou, portanto, o Salvador? Uma contrafação de Jesus Cristo. Esta aqui. Isso é uma afronta. O terceiro capítulo do Corão coloca a história da família de Maria em uma genealogia que volta até Abraão, Noé e Adão. Quando alguém compara a descrição do Corão do nascimento de Maria com o Evangelho apócrifo, quem é que diz que os evangelhos apócrifos devem ser aceitos como canônicos? Quem diz isso? O Vaticano disse isso no Concílio de Trento. Nesse evangelho, fica-se tentado a crer que Maomé dependeu muito de seu nascimento. Vocês sabem que Maomé era casado com uma freira católica? Toda a família dela era católica. E ele recebeu a sua doutrina diretamente do abismo sem fim.
Não é isso que a Bíblia diz? E essa doutrina começou a se espalhar. E usaram o Islã primeiramente para neutralizar o cristianismo, e então o espalharam ainda mais tarde para se livrar dos inimigos de Cristo, para se livrar dos seguidores de Cristo, e então para se livrar de todos os inimigos de Roma. Os dois livros descrevem a velhice e a indubitável esterilidade da mãe de Maria. Isso não é fascinante? José perguntou como ela havia concebido a Jesus sem pai. E Maria respondeu: você não sabe que quando Deus criou o trigo, ele não teve necessidade de semente? O Corão tem versos sobre a anunciação, sobre a visitação, a natividade. Anjos são representados como acompanhando a bendita mãe e dizendo: ó Maria, Deus te escolheu e te purificou e te elegeu acima de todas as mulheres da terra. Percebem as ligações? Quem criou quem? Será que o catolicismo criou o Islã ou quem sabe o Islã criou o catolicismo? Não pode ser, porque o catolicismo existia antes do Islã. A mesma doutrina. Há uma defesa tão forte da virgindade de Maria aqui no Corão, que o quarto livro atribuiu a condenação dos judeus à sua calúnia monstruosa contra a Virgem Maria. E agora fica melhor ainda. Então, o bispo diz, as duas maiores religiões do mundo creem na fervorosa devoção a Maria e consideram as suas virtudes em alta estima. Os muçulmanos e os católicos compõem cerca de 2 bilhões de pessoas juntos. Eles estão no controle. Tudo de que eles necessitavam era da Igreja Ortodoxa, e agora eles já a têm. E é também verdadeiro que inúmeros protestantes consideram Maria com grande favor. É melhor desistir da religião, pessoal, se você quer fazer parte do clube. Ou então, nós veremos. A grande Madre Teresa declarou este ponto quando ela resumiu a questão nas seguintes palavras, simples e diretas: sem Maria não há Jesus. Uau! Ok. O reconhecimento da concepção imaculada pelo mundo fará com que haja uma relação mais íntima entre as grandes denominações cristãs, católicos e ortodoxos, e também entre o cristianismo e o Islã. Que tipo de síntese eles querem? A união das religiões. O que a maçonaria ensina? Jesus, o filho de José, o Senhor, o Messias e seus apóstolos, e depois destes Maomé, o filho de Abdillah, com sua lei, que é a lei do Islã, e os discípulos da verdade seguiram a lei do Islã. Os discípulos de quê? Da verdade. Seguiram o Islã. Quando o cristianismo se tornou fraco, inútil e impotente, o restaurador e iconoclasta árabe chegou como um furacão purificador. Uau! A fé do árabe se tornou mais forte do que a do cristão. Estão falando do cristão verdadeiro. Então o Islã nada mais é do que o catolicismo derrotando ou vencendo o cristianismo. Segundo os gnósticos, as almas subiam e desciam por 8 céus. Em cada um deles havia certos poderes, blá, 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 morais e dogma. Agora vejam o que o livro Morais e Dogma diz. Na doutrina antiga, certos gênios tinham uma função de conduzir as almas aos corpos destinados a recebê-las. Vocês já ouviram falar do gênio da garrafa? Às 1001 noites, alguém esfregando a garrafa e, aqui vem o gênio. Quem são esses gênios? Notem que os maçons falam de gênios. Isso é interessante. Eu gosto muito de trabalhar de detetive. Platão fala de um gênio familiar. Vocês já ouviram a palavra gênio? A palavra gênio vem do latim genii. Agora, os gênios são o meio de comunicação entre o homem e os deuses. Entenderam? É isso que Morais e Dogma, a maçonaria, diz. Os gênios fazem a comunicação entre os homens e os deuses. O Jesus Cristo do Islã é também diferente do Jesus Cristo da Bíblia. E eu vou lhes dizer por quê, daqui a pouco. Em 1 João 2:22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, quem quer que negue o Pai e o Filho. Nós já vimos que os eruditos católicos mudaram a Bíblia. Eles removeram a Jesus da posição de único Salvador. Vamos avançar, vamos ler do Corão. Vai ficar ainda mais interessante. Aqui está o Corão, Salman Rushdie. Vocês se lembram dele? Ele escreveu versos satânicos. Há alguns versos muito estranhos neste livro. Uau!
A cabeça dele estava cheia de ideias malucas. Ele disse, pelo menos 2 antigos eruditos muçulmanos, Ibn Saad e um historiador persa anônimo, relataram a lenda que explica a origem de um grupo de versos aparentemente contraditórios no Corão, os assim chamados versos satânicos. No Surá 53, 19 a 20 está escrito, você já pensou em Aulat, Al-Uzza e o terceiro Manat, a outra deusa? Essas são divindades femininas. Lembram-se? A outra deusa, aparentemente Satanás interferiu aqui na transmissão das palavras santas a Maomé e o enganou a que ele pensasse que se podia orar aquelas duas. Mais tarde ele conseguiu corrigir, mas a semente foi plantada. E pelo arcanjo Gabriel, aqui já é a versão corrigida. Mas essa é a história. Agora vamos ver o Corão. Este é o Corão, com texto árabe e transliteração nas letras romanas por M. Abdul Halim. Este é o Corão Internacional. Isso não é um livro sobre o Corão. Este é, de fato, o Corão. Eu tenho. E essa é uma explicação dada pelos principais estudiosos do próprio Corão. Esta é a versão internacional usada nas Nações Unidas. Vamos ver o que ela diz. Vitalizar o humanismo. O Islã é a mensagem do Corão. É uma religião perfeita e prática da igualdade, liberdade e fraternidade. Onde você já ouviu essas palavras antes? Revolução Francesa. Submissão ao Ser Supremo. O Islã também insiste na unidade fundamental de todas as religiões reveladas na origem. Esse é o mesmo ensinamento da maçonaria. E eles então têm uma seção intitulada Com os Espíritos. Tem sempre havido uma classe, geralmente chamada de racionalistas, que inclui principalmente os filósofos e os cientistas que duvidam, sim, negam a existência da associação, ou seja, de se falar com os espíritos. Enquanto, por outro lado, aqueles geralmente chamados de espíritas, que incluem principalmente os santos, os sábios, os médiuns, eles têm certeza dos espíritos e da experiência espiritual. De vez em quando, muita fraude é praticada em nome do espiritismo, mas o Corão afirma a realidade de que uma aproximação entre os dois velhos partidos já está à vista. O Corão, então, diz que o espiritismo é permitido, mas o que a Bíblia diz? Que é satânico, fique longe disso. Anjos. Os anjos têm as suas próprias formas, geralmente eles têm asas, eles são formados da luz, eles são capazes de se transformarem facilmente. E aqui há toda uma descrição dos anjos. Os anjos principalmente se aproximam das pessoas no momento da sua morte, com boas ou más notícias de acordo com sua situação. Os anjos descem, por isso não tema. E aqui está a citação do Corão. Eles batem no rosto e nas costas. Eles descem com bênçãos, etc, etc. E há uma outra classe de seres. Que classe é essa? Os gênios. Onde é que nós ouvimos falar deles? Na maçonaria. Perto dos anjos encontram-se os gênios, que são formados do fogo. Os mais conhecidos, Iblis ou Satanás. Está escrito assim no Corão. O cabeça desta criação. Eles tiveram contato íntimo com o profeta Salomão. Em outras palavras, Satanás é o cabeça dos gênios. E então os gênios são pessoas como Platão e outros. E então há os demônios. Esses são os vilões. Então, os gênios não são maus. E Satanás é o seu chefe. Não é interessante? Está no Corão. No Corão parece que os homens são superiores aos anjos e aos gênios. Eles seriam quase perfeitos. E eles falam então em períodos de 6 dias, e eles ensinam que nós existimos através da evolução. Agora vamos ver a doutrina de Jesus Cristo. Nós vamos ler sobre Cristo na Bíblia e no Corão. Mas o Corão diz, Cristo foi de fato salvo da indignidade da cruz. Cristo nunca morreu na cruz. É isso que o Corão ensina. Quem mais ensina isso? O Espiritismo. Os de dentro. Porque Cristo, lembrem-se, não morreu por vocês. Vocês se lembram que Hort falava a mesma coisa, aquele homem que criou o texto grego para as Bíblias modernas? Ele dizia a mesma coisa, que Cristo foi poupado. Como por um milagre de semelhança, alguém com as mesmas características foi crucificado pelos judeus, uma ilusão. Isso diz o Corão. No verso 157, e eles, os judeus, dizem em vanglória, nós matamos a Cristo Jesus, o filho de Maria, o apóstolo de Deus, no conhecimento de Deus. Mas eles não mataram.
Nem o crucificaram. Eles só pensaram que fizeram isso. E aqueles que diferem e estão cheios de dúvidas, com nenhum conhecimento certo, mas somente com conjecturas a seguir. Mas com certeza eles não o mataram. O que isso nos diz? Jesus não morreu por você. Este é um ensinamento secreto satânico. Verso 158. Sim, Deus o resgatou para si mesmo, e Deus é poderoso e sábio. E não há ninguém do povo do livro que não deve crer nisso antes da sua morte. Então, o Corão está diretamente contra Jesus Cristo, e os de dentro das doutrinas do mundo ocidental estão também diretamente contrários a Jesus Cristo, e também os jesuítas. Enquanto os judeus dizem que mataram a Cristo na cruz é um ponto cardeal da fé para as igrejas cristãs ortodoxas, que foi Jesus que entregou a sua vida na cruz. Ele foi enterrado após a crucifixão, e no terceiro dia ele ressurgiu, blá blá blá. Ele se encontrou com os discípulos e ele foi então levado corporeamente para o céu. De fato, esta é a crença que forma a base da doutrina teológica do sacrifício com sangue, da expiação vicária pelos pecados, que contudo está perdendo a sua força com a Idade Moderna, uma época de ação e retribuição. Esta não é a mesma coisa que Hort disse? Sim ou não? Há uma diferença entre os teólogos católicos e o Islã? Sim ou não? Não há diferença alguma. Quem está controlando a quem? O Corão diz que Deus se aborrece, vejam esta explicação, e Deus se aborrece se alguém crê que Cristo é o próprio Deus. Cristo nem mesmo é o Filho de Deus, mas um apóstolo como qualquer outro. O mesmo ódio contra Jesus Cristo se percebe aqui, como nós já vimos que ele existia entre os teólogos dos jesuítas, como já vimos que os teólogos jesuítas revelavam. Esta é uma citação muito interessante do livro Missionário do Lar. Eu gosto desta citação. O Salvador disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus está sobre ele. Ele diz de novo: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Os muçulmanos têm conversos em muitas terras, e seus advogados negam a divindade de Cristo. Deve essa fé ser propagada? Os advogados da verdade deixarão de manifestar intenso zelo para corrigir o erro e ensinar aos homens a pré-existência do único Salvador do mundo? O que eu estou tentando fazer é demonstrar o meu zelo intenso para corrigir o erro e para mostrar a vocês a mentira. Oh, o que nós precisamos é de homens que esquadrinharão e crerão na palavra de Deus e que apresentarão a Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e na demonstração do Espírito de que não há nenhum nome sob o céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Oh, como nós precisamos de crentes que apresentarão a Cristo em vida e caráter, que o apresentarão diante do mundo como o brilho da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Eu falei com um imã muçulmano. Ele havia se convertido ao cristianismo. E eu disse a ele: meu amigo, qual a diferença que você encontrou entre o Alá em que você cria antes e Jesus Cristo? E ele disse: a única diferença entre os dois é, pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para quem quer que creia, não pereça. Esta é a diferença. Alá é um Deus de guerra, um Deus de retribuição, um Deus que envia o seu povo à destruição, prometendo a eles virgens celestiais na vida após a morte, dando-lhes alegria no céu, mas um inferno na terra, e também um inferno no céu para todas as mulheres. E Jesus Cristo diz: todos somos iguais diante de Deus. Ninguém tem o direito de impor um caráter sobre as pessoas. Somos todos agentes livres diante de Jesus Cristo. Sim, está escrito: mulheres, submetei a vossos maridos, como no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, como o Senhor ama a sua igreja. O meu Jesus
é o meu marido, numa alegoria. Ele nunca me forçou a fazer nada. Nunca Jesus me forçou a fazer qualquer coisa. Tudo que eu faço por Jesus, eu faço porque quero. Se eu quiser dizer a Ele, adeus, vou embora. Será que Ele vai me impedir? Será que um raio vai cair sobre mim e c'est fini? Não. Jesus é o ser mais fantástico do universo. Ele lhe concede total liberdade de escolha. Permite que você se decida por Ele ou contra Ele. Tudo que Ele tem em sua defesa é: quando eu for levantado, eu atrairei a todos os homens para mim. O amor é o caráter de Deus. E o amor é a única coisa que pode triunfar. De outro modo, nós teremos um inferno perpétuo. Alguém uma vez me perguntou, eu não vou dizer quem foi, mas me perguntaram, e se o outro lado ganhar? Você vai passar para o outro lado? Que pergunta estranha. Eu disse, eu já li o último capítulo, eu sei que Jesus vai vencer. Mas mesmo que você tivesse a razão, mesmo que o outro lado vencesse, eu vou lhe dizer, eu preferiria morrer. Eu preferiria morrer do que viver uma vida de inferno perpétuo, sob o domínio de um louco, que instauraria o fascismo como seu governo e que reina sobre marionetes prontas para obedecer. E ele concede muitos lixos terrestres àqueles que o obedecem. Mas o amor, que vem do livre-arbítrio, ele é incapaz de dar. Ele não tem poder para concedê-lo. Ele não tem nada para dar. Ele está falido. Se Jesus não se sair vencedor, é melhor que nós nos tornemos em pó. Mas, graças a Deus, Jesus vai ser vitorioso. Esta é a mensagem para o nosso tempo. A Enciclopédia Britânica diz, os desvios no Corão das narrativas bíblicas são muito marcados e, na maioria dos casos, podem ser explicadas com referência às anedotas lendárias da Agadá judaica e do Evangelho apócrifo. Quem controla esses escritos secretos? Roma os controla hoje. Roma diz que você precisa crer neles. A Cabala judaica, o Zohar, o Sefer Yetzirah, estes são os escritos. Nós encontramos escritos de Abraão, todos eles pseudepígrafos. O Sefer Yetzirah é o livro ao qual o Corão se refere com o nome de Livro de Abraão. São escritos ocultos. Assim foram feitos esses livros. A vinda do Redentor. Vejam o que a Cabala fala. As calúnias abomináveis contra Cristo e o cristianismo ocorrem não apenas na Cabala, mas também nas edições anteriores do Talmud. Nele está escrito, neles, Jesus é chamado aquele tal, o tolo, o leproso, o enganador de Israel. São palavras terríveis, usadas para Jesus Cristo. O que faz este slide aqui? O Papa e o ator Jim Caviezel, que fez a parte de Cristo no filme A Paixão de Cristo, ajoelhado diante do Papa. Será que o Papa aqui está levantando o nome de Jesus Cristo? Será? Agora, se você observar com cuidado, é Maria que recebe toda a atenção. Pedro se ajoelha e pede a Maria perdão. Claro, se dissessem isso claramente, ninguém creria. Mas e se você apresentar uma versão para as massas? E então você os pega com uma teia religiosa, que no âmago não passa de uma mentira. E o pobre Islã? Acontece a mesma coisa. Do lado de fora se ensina o Islã com as exigências mais rigorosas que essas pobres pessoas precisam cumprir a cada dia. E os de dentro não creem em nada disso, eles adoram diretamente a Lúcifer. São as pessoas mais licenciosas de todas. Milhões de pessoas estão sendo enganadas no mundo hoje. Isso não é uma catástrofe? Será que nós não vamos nos levantar e vamos dizer, Deus é amor, entreguem suas vidas a Ele. Precisamos nos separar dessas mentiras. No catolicismo, no Islã, no hinduísmo, no budismo. No budismo você se senta e você se esvazia até que nada sobre e você começa a levitar, porque você perdeu todo o peso, você não é nada. Jesus Cristo diz, eu vim para te dar vida.
em abundância. Eu vou te encher com a minha pessoa. E o que as outras religiões fazem? Elas esvaziam você até que você se torne uma casca sem nada dentro. Que engano terrível! E todas essas exigências e rituais, tudo isso é terrível. É terrível não ter a Jesus Cristo e a liberdade que Ele nos dá. Vejam isto. Aqui está a verdade por trás dos bastidores. Aqui você tem estrelas de rock se prostrando diante do Papa. Você tem Yasser Arafat beijando o anel do Papa. E o que os pregadores protestantes falam sobre isto? Bem, no dia 30 de maio de 1997, no programa David Frost, Billy Graham disse: eu acho que também o Islã é mal compreendido, porque Maomé tem um grande respeito por Jesus. Será que ele leu o que eles falam? E ele chamou a Jesus de o maior dos profetas além dele, um homem se exaltando acima do Filho de Deus. E eu acho que nós estamos mais perto do Islã do que nós imaginamos. Billy Graham, será que você não está usando linguagem maçônica? E que tal Schuller, que fez uma entrevista com Larry King e se referindo a um encontro com o grande mufti, Schuller se gabou: eu nunca me encontrei com um homem com quem eu tivesse uma conexão de espírito tão imediata e uma concordância de fé e de filosofia tão alta como eu tive com o grande mufti da fé islâmica. O que esses pregadores protestantes estão fazendo? Entrevista ao vivo de Larry King com Robert Schuller na véspera de Natal 1999. King, perguntando a ele por que ele se encontrou com o grande mufti. Por que você está aqui? Por causa da ideia de aproximar as religiões, certo? Sem dúvida, responde Schuller. Nós estamos numa era totalmente nova. A era da doutrinação dos povos acabou. King, esta visita, Robert Schuller, o animou? Schuller, claro que sim, o grande mufti diz que a religião é como a chuva que cai. Os extremistas poluem a água pura. A minha previsão é que nós vamos focar no próximo milênio, como líderes religiosos, na purificação da poluição da religião. Uau! Eu acho que aqueles que não quiserem concordar com a síntese, a dor da separação, vai se tornar tão forte que os perturbadores de Israel, aqueles que dizem: não há nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos, estes vão ficar encrencados. Talvez seja esta a última vez que vocês vão ouvir uma mensagem assim. Quem sabe? Notem bem isso. Benjamin Cheves, o antigo vice-presidente do Concílio Mundial de Igrejas, ele declara que seu ministério sempre foi ecumênico e interfé. Há uma ligação entre judaísmo, cristianismo e islã. Eu acredito que deveria haver um grande triálogo. Não um diálogo, mas um triálogo entre essas três grandes religiões reveladas. Em 1997, ele anunciou que ele havia se convertido ao Islã e havia se tornado membro da Nação do Islã do reverendo Louis Farrakhan. Ele alega que ainda crê em Jesus Cristo, mas ele espera que seu anúncio choque a muitos cristãos e também a seus amigos e colegas de ministério. E ele continua dizendo, ele também insiste que ele não mudou de fato. Nada mudou. Ele diz: se você derramar água de um copo para o outro, a composição da água ainda é a mesma. Eu sou quem eu sou. Não há diferença entre o Islã e o cristianismo. Claro que não. Se você é um dos de dentro, não haverá diferença, porque os dois lados adoram a mesma coisa. O Deus do judaísmo é o Deus do cristianismo e é o Deus do Islã. Desculpa, não no meu caso. O meu Deus morreu por mim. Eles dizem que ele não morreu por mim. Eles adoram um Deus diferente. O que é isto? O Papa beijando o Corão. Aqui está uma foto do Papa no final da audiência, com o patriarca Rafael I do Iraque, e o Papa se inclinou diante do livro sagrado muçulmano, Corão, que lhe foi presenteado pela delegação. Claro, eu tenho vários slides para vocês, em que as autoridades islâmicas se prostram diante do Papa. O catolicismo, desde o início, controlou o Islã. O Islã só é uma ferramenta para os esotéricos, para doutrinar as pessoas de modo que elas aceitem uma síntese. E nós estamos no limiar do tempo do fim. Apocalipse 18:4. Eu ouvi outra voz do céu dizendo: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados,
e para que não recebais as suas pragas. Eu creio que há muitas pessoas no Islã que verão a luz, que verão que foram enganadas, assim como muitos católicos que verão a luz, que foram enganados. Eu mesmo já fui católico romano. E aqui estou eu, testemunha viva desse fato. E a verdade me libertou. Que privilégio é para mim orar diretamente ao meu Deus. Que privilégio é para mim caminhar com Ele todo dia, ter uma experiência com Ele, saber que Ele existe, conversar com Ele, caminhar com Ele. Eu quero distância desses outros rituais, que nada mais significam além de escravidão. Quanto a mim e a minha casa, eu servirei o Senhor. Eu apelo a todo cristão que siga a palavra, que faça o que ela diz, e então nenhum de nós se perderá. Obrigado.